Olá, galera, aqui de novo e vamos dar continuidade ao Wonder Two do autor Burrhus Frederic Skinner, né? Wonder Two, este livro aqui. E vamos iniciar o capítulo 3 hoje, né? Vou colocar o óculos aqui, né? Dá um charme. Vamos lá, então. Temos muito o que ver e muito o que falar, disse Fraser, quando nos juntamos do lado de fora do quarto. Sugiro que comecemos devagar. Passaremos uns 50 ou 60 horas, que lhes parece se começarmos sem pressa. Que tal irmos até a represa e voltarmos para o chá? Achamos uma excelente ideia, especialmente o chá, que compensaria o nosso almoço rápido na estação. Saímos pelo campo em direção ao sul, passando perto de um rebanho de carneiros relativamente grande. Os carneiros estavam cercados por uma simples corda que tinha a espaços pedaços de pano como cauda de papagaio de empinar. O fio, sustentado por postes, formava um quadrado. Roger começou esse arranjo estranho. Queríamos uma grande extensão de grama parada na frente do prédio principal, explicou Fraser, mas fica muito perto das construções para servir de pasto normal às ovelhas. É um gramado muito usado pelas crianças. De fato, nós o usamos como gramado de jardim. A propósito, disse ele, particularmente para Castle e para mim, vocês se lembram da análise de Veblen sobre o gramado em seu livro? Teoria da classe ociosa? Lembro, disse Castle. Era por representar um pedaço de pasto de primeira qualidade, porém conspicuamente não consumido. A dicção de Castle era sempre precisa, mas ocasionalmente, como nesse instante, ele a tornava delicadamente burlesca. Exato, disse Fraser com um leve sorriso. Bem, este é o nosso gramado, mas nós o consumimos. Indiretamente, é claro, através dos nossos carneiros. E a vantagem é que ele não nos consome. Vocês usaram alguma vez um cortador de grama? A máquina mais estúpida que se inventou para o mais estúpido dos propósitos. Mas eu estou digredindo. Resolvemos o problema com uma cerca elétrica portátil que pode ser usada para mover o rebanho pela grama como um gigantesco cortador, porém, deixando sempre livre a maior parte do gramado. À noite, as ovelhas são levadas para o outro lado do riacho, junto ao rebanho principal. Mas logo descobrimos que as ovelhas se mantinham dentro do quadrado, sem tocar a cerca, e que não havia necessidade de eletrificá-la. Então substituímos por uma corda, que é mais fácil de transportar. E os carneirinhos? Perguntou Bárbara, virando-se um pouco e olhando Fraser com o canto dos olhos. Eles ficam soltos, admitiu Fraser, mas não causam problemas e logo voltam ao rebanho. O curioso, você se interessaria por isso, Burris, é que a maior parte desses carneiros nunca levou o choque da cerca. A maior parte deles nasceu depois que tiramos a eletrificação. Tornou-se tradição entre nossos carneiros nunca se aproximarem da corda. As ovelhinhas adquirem isso das mais velhas, cujo julgamento elas nunca questionam. Que sorte que elas não falam, disse Castle. Uma delas certamente viria a perguntar por quê. A ovelha filosófica. E algum dia a ovelha cética encostaria o focinho na corda e nada aconteceria. Todo o rebanho seria abalado em seus princípios, acrescentei. E depois o estouro da boiada, disse Castle. Eu deveria ter-lhe dito, disse Fraser seriamente, que grande parte da força da tradição deve ser a criatura pacífica que vem ali. Apontou um lindo cão pastor que nos olhava a uma distância respeitosa. Nós o chamamos de bispo. Continuamos a andar em silêncio, mas Castle fingia estar preocupado. Ficamos, disse hesitante, com a questão do valor relativo da eletricidade e a ira divina. Fraser estava se divertindo, mas por pouco tempo. Fora os montes do outro lado do rio, disse, toda a terra que é daqui se vê pertence ao Alden Two. Não somos tão afortunados quanto parece, porque estamos cercados em 3 lados por colinas cobertas de árvores que nos tiram a vista do horizonte. Compramos tudo isso barato, saldando impostos atrasados. Havia aqui 7 ou 8 fazendas mal aproveitadas, 3 das quais abandonadas. O caminho através da ravina sobe pela colina, até umas poucas fazendas remanescentes do outro lado. É uma estrada muito
municipal, mas nós nos encarregamos da conservação para reduzir nossos impostos. Nós mesmos construímos outras estradas. Começamos a nos reunir em torno de Fraser, ouvindo-o tão bem quanto a formação em que andávamos o permitia. Steve e as duas garotas logo ficaram um pouco para trás, preferindo aparentemente o campo às frases um tanto rebuscadas de Fraser. Assim que chegamos perto da represa, Fraser parou, esperando que o grupo se reunisse. Essa represa também é obra nossa, disse ele, após um momento. Cobre um terreno pantanoso e armazena uma quantidade de água para o tempo de seca. Como veem, temos alguns patos, mais para as crianças do que para qualquer outra coisa, ainda que às vezes nos sirvam de jantar. Seguimos até um pequeno embaraçoso na margem, embarcadouro na margem. Um de nossos médicos interessou-se bastante por essa represa. Ele me disse ter chegado a um resultado primoroso. A princípio, a água era marrom e lamacenta. Vocês podem ver como é límpida agora? Fraser pegou um remo de uma pequena barca atracada no embarcadouro e com algum esforço enfiou a um prumo da água. Todo o seu comprimento era visível e sua cor branca brilhava. Logo tivemos uma exibição mais agradável, porque um grupo de 6 ou 8 jovens que nos havia seguido a certa distância chegou à represa. Vestiram os seus trajes de banho atrás de uma moita que parecia ter sido especialmente podada para esse fim. E então correram em fila até o embarcadouro e mergulharam ao mesmo tempo. Seus maiôs de cores brilhantes refugiram debaixo da superfície e deslizaram até o centro da represa. Ficamos vendo-os nadar ao redor de uma pequena boia, enquanto Fraser falava. Apontou os pátios de caminhões além do lago, o pinheiral que lá havia sido plantado 5 anos atrás para separar as oficinas das residências e um ranque de bétulas que separava o pátio e estacionamento do pasto e ainda fornecia lenha de qualidade. Ele falava de detalhes, mas parecia dar-se conta disso. Na realidade, tornava-se-os importante. Cada referência era feita de maneira mais casual, mas mesmo assim havia uma nota de entusiasmo ou até mesmo a paixão em sua voz. Ele amava esses fatos simples, estava fascinado pelo trato da natureza. Visitamos o dique, a comporta, e Fraser nos fez voltar. Andamos ao longo da margem da represa e seguimos o que era chamado Riacho Alto na direção da construção mais a leste. Logo passamos por um grande e fragrante tapete de menta que crescia em terreno úmido junto ao riacho. Uma cerca rústica de ramos entrelaçados separava-no do pasto. Não tem menta para os carneirinhos? Disse Castle. Ela é melhor aproveitada na sala de jantar, disse Fraser secamente. Via-se agora todos os edifícios principais. Que material de construção é esse? Perguntei. Concreto. Fraser tinha seu próprio plano de exposição. Nós usamos as antigas granjas como moradia até que aprontamos as unidades usadas hoje, que vocês podem ver à esquerda. Começou ele como se eu não tivesse falado. Algumas são demasiado úteis para serem destruídas. Há uma linda casa velha de pedra perto do rio, que nós transformamos numa espécie de armazém. Alguns celeiros originais ainda estão em uso, com exceção de uma que ficava onde está agora o nosso moderno armazém de laticínios. Os edifícios principais, naturalmente, foram construídos por nós mesmos. O material Burris é terra batida, ainda que algumas paredes sejam feitas de pedra da antiga pedreira que se pode ver acima dos edifícios, na colina da pedra. O custo foi fantasticamente baixo, e se considerarmos na cubagem como fazem nossos arquitetos, ou, o que me parece mais importante, o espaço vital que há dentro. Nossa comunidade tem agora perto de 1000 membros. Se nós não estivéssemos vivendo nos edifícios que vêm adiante, estaríamos ocupando cerca de 250 casas residenciais e trabalhando em 100 escritórios, lojas, armazéns e depósitos. É uma enorme simplificação e uma grande economia de tempo e dinheiro. Aproximamos-nos de várias mesas de tamanho infantil com bancos fixos. Parecia destinada a piquenique, mas descobrimos mais tarde que eram usadas para aulas ao ar livre. Fraser sentou-se num banco com as costas e os cotovelos apoiados na mesa. As garotas sentaram-se a seu lado e o resto de nós no chão. Uma vantagem de nossa moradia comunitária, disse Fraser, é que podemos controlar o clima. Edward Bellamy tentou isso, vocês se lembram? As ruas de sua Boston no futuro lhe cobririam quando chovesse.
Não foi H.G. Wells que supôs que as cidades seriam construídas um dia em cavernas enormes, onde o clima podia ser controlado à vontade. Eu tinha esquecido, falou Keston. Eu tinha esquecido disso, disse Fraser, ligeiramente aborrecido. Pô, claro, o problema técnico é complicado. Se pensar na área de uma cidade, mas como eu ia dizer, Bellamy, se adiantou ao seu tempo na invenção nas ruas cobertas, ainda que sua ideia já se encontrasse antecipada nas marquises e pérgolas das mansões ricas. Mas ele parece não ter percebido a verdadeira importância do controle do clima, exceto em climas muito favoráveis que não existiam para todos. É ainda necessário cada pessoa providenciar uma capa, um ou mais casaco, um guarda-chuva, galocha, chapéu, um cachecol, talvez um protetor de orelha, sem falar de vários tipos de roupa interior, e apesar disso tudo, frequentemente nós molharíamos pegando resfriado e gripe. Que quadro horrível, disse Bárbara. Porém verdadeiro. É isso apenas o começo. Somente quando conquistamos o clima ou quando nos mudamos para um clima favorável é que nós entendemos a sua tirania. Não se admire do êxtase de quem foi para a Califórnia, renasce para a liberdade e só depois de viver na Califórnia que percebe com que frequência costumava se render aos inconvenientes de uma má noite. Quantas vezes ele teve que desistir de visitar amigos ou ir ao teatro, ao concerto ou uma festa. Achei que Fraser se havia estendido sobre o assunto, além do que merecia o tema. Bem, o que é que vocês fazem aqui quando chove, a não ser deixar que chova? Numa comunidade desse tamanho, continuou Fraser, imperturbável, é possível ligar todos os quartos com as salas de jantar, teatros, livraria. Você pode ver como isso foi feito pela disposição das construções. Todos os nossos entretenimentos, funções sociais, jantares e outros compromissos pessoais ocorre conforme planejado. Nunca temos que sair para nada. E quanto ao trabalho? Perguntou Roger. O trabalho ao ar livre é uma exceção. Com o tempo ruim, nossos caminhões nos levam a locais de trabalho. Mas gosto de ficar ao ar livre com o tempo, disse Bárbara. Adoro andar na chuva. Claro que você gosta, disse Fraser sentando-se. Um certo tipo de chuva numa hora certa. Uma boa chuva é algo a ser saboreado e gozado, mas aposto que você não pensa dessa maneira sobre todas as variações do tempo. Ele recostou-se como se fosse resumir seu argumento. Um dia claro e frio, disse Bárbara. Era óbvio que ela estava meramente tentando reter a atenção de Fraser e isso aborrecia. Estou falando sobre o tempo inclemente, do tipo inconveniente ou desagradável, disse asperadamente. Bárbara não percebeu o tom da voz, ou pelo menos não se amofinou com isso. Esse longo pesadiço, cheio de vento, é disso que você fala? Perguntou ela. Puxou um cigarro e Fraser começou a tatear seus bolsos, numa busca vã de fósforos. Aceitou uma caixa de Bárbara, riscou um fósforo e o estendeu desajeitadamente. Isso é o que chamamos de escada, disse ele, animando-se. Liga os alojamentos das crianças com as habitações principais. Costumava ser chamada escada de Jacó. Todos urgindo para cima e para baixo, vocês sabem. Nossos arquitetos se aperceberam em tempo de fazer disso algo mais do que um mero corredor. Eles não ficariam satisfeitos tendo de reservar tanto espaço a uma função única e terminaram por fazer uma série de pisos ou compartimentos mobiliados com bancos, cadeiras e mesa. Tem uma vista magnífica. A essa hora vocês acharão lá grupos tomando chá. De manhã há uma espécie de prolongamento da hora do café. Muitos trazem o seu café da manhã para cá. Está sempre cheia de vida, mas desde que a nossa próxima parada, disse ele, se seu banco olhando para Bárbara e Mary. Por que me preocupa em dizer tudo isso a vocês? Pensei com meus botões que eu conhecia a resposta, mas contive a minha língua. Quem foram os seus arquitetos? Perguntou Roger quando atravessaram o campo em direção ao pé da escada. Eram membros da comunidade? Estavam entre os primeiros, se bem que a antiguidade nunca seja mencionada entre nós. Era um jovem casal interessado em habitações modernas e querendo trabalhar dentro dos limites da nossa pobreza inicial. Seria difícil ressaltar devidamente a contribuição a One Day Tour. O que eles têm para fazer agora? Perguntou Keston. Deve ter abandonado a profissão.
Absolutamente, disse Fraser. Eles também estavam interessados em decoração do interior, especialmente em móveis modernos e baratos que poderiam ser produzidos em série. Nossa indústria mais florescente é a fabricação de alguns móveis originais desenhados por eles. Mas eles deixaram de ser arquiteto no sentido estrito da palavra, insistiu Kessler. Parecia ansioso por denunciar o que parecia ser um caso de sacrifício pessoal pela causa da comunidade. Você não diria isso, disse Fraser, se eu visse agora. Eles tiveram alguns anos magros, profissionalmente falando, mas realmente tiveram sua recompensa. Você deve lembrar que nós fomos obrigados a construir o Alden Chu por estágios fáceis. Nossos alojamentos têm alguma desvantagem óbvia, mas imagine o que significaria para um arquiteto projetar uma comunidade inteira. É isso que estão fazendo? Perguntou Bárbara. Eu lhes prometo essa história no devido momento, disse Fraser, com um meio sorriso. Estou providenciando para que vocês encontrem os próprios arquitetos, e eu acho que é justo dar-lhes o prazer de lhes maravilharem com o trabalho deles. É pater laborgeusia, resmunguei para Kessler. Mas Kessler não parecia compartilhar o meu aborrecimento pela tática de Fraser. De fato, ele parecia estar envolvido por ela. Você acha que eles estão realmente construindo uma outra? Cochichou ele. Esse foi o capítulo 3. Vamos falar agora do capítulo 4. Que é curtinho. Vamos pro 4, né? Capítulo 4. Do topo do caminho chamado escada, canteiros de flores pareciam estender-se dos nossos pés até uma leve curva do caminho que os escondia da nossa vista. De fato, as flores estavam em grandes caixas que separavam os pisos que mal podiam ser divisados de onde estávamos. Pequenas escadas corriam ao longo da parede norte, sem janela coberta de pinturas. O corredor constituía uma galeria aceitável. Não era possível ter uma visão suficientemente distante para meu gosto, mas a iluminação era excelente. Os artistas eram todos desconhecidos, mas os trabalhos eram extraordinariamente bons. Fraser viu que eu estava interessado e pareceu alarmar-se com um possível desvio de plano. Amanhã, disse ele oportunamente, acharemos tempo para uma pesquisa sobre as atividades artísticas de Alden Chu. Como vocês podem ver, a arte floresce aqui e nos faz prosseguir. Achei que o incidente podia alguma mostra de resistência e então segui lentamente, parando para examinar várias pinturas detidamente. Eram surpreendentemente vigorosas e originais, em muitos estilos, e quase sem exceção de uma técnica notável. Eu tinha visto muitas exposições de profissionais menos interessantes quanto às técnicas e certamente muito menos excitantes. De repente, eu me vi cercado de um grupo de homens e mulheres que se dirigiram para uma festa em dois dos pisos. Alguém, confundindo-me com um deles, pegou meu braço e me dirigiu para uma encantadora jovem que me deu um lugar ao seu lado, encostado a uma caixa de flores. Comecei a formular um protesto, mas ela sorriu de modo agradável e sentei-me em silêncio. Ela fez alguma observação, lembro apenas que era amigável e bastante inteligente, e só pude responder olhando com admiração. De repente, o tema arquétipico de um antigo pesadelo me possuiu. Eu me vi no pudim de uma orquestra mundialmente famosa, batendo na estante, levantando a batuta no ar, tentando desesperadamente lembrar o que deveria ser tocado. Ou então era um ator que, estando ensaiando seu papel por muitos meses, agora tendo subido o pano, não se encontrava suficientemente preparado. Eu me sentei durante o que deve ter sido alguns minutos, num silêncio paralisado. Não consegui me mexer, mas pensava rapidamente. Tentei me entender desesperadamente. A cena diante de mim era suficientemente simples. Essas eram pessoas deliciosas. A conversa tinha um alcance e uma cadência mais frequentemente encontrados em boa ficção do que na realidade. Eram agradáveis e tinham boas maneiras, mas não eram afetadas. Tinham vivacidades, mas não eram turbulentos. Afetuosos, mas não efusivos. Mas pertencia a um outro mundo, e eu não podia nem ao menos estar certo de que eles falassem a língua que eu conhecia.
Um medo frio apoderou-se de mim. Eu me levantei com grande esforço e fiquei em pé. Murmurei algo que era para meu espanto. Sou como bom amigo, devo vê-lo, e saí apressadamente. Encontrei Fraser e os outros um pouquinho além da metade da escada. Eles tinham parado numa alcova onde uma bela mulher de cerca de 35 anos estava aparentemente nos esperando. Estava notavelmente bem vestida, mas com grande simplicidade de estilo. Seu cabelo escuro estava preso, à medida que o meu pânico cessava, e com ele a vergonha de lembrar a minha falta de modos. Eu me rendia novamente ao encanto dos quadros, e ela começou a me lembrar uma escultura moderna feita em madeira escura brilhante. Tão estranho quanto possa parecer, disse Fraser, dando a impressão de que me tinha esperado. Há muitas coisas em Waldentrue das quais não estou capacitada a falar, especialmente coisas de interesse das senhoras. Ele sorriu para Bárbara e Mary. Eu então pedi à senhora Meyerson que me ajudasse. Ela está encarregada do vestuário feminino, mas pode responder a maioria das perguntas referentes a outros assuntos. Além disso, ela é uma excelente companhia. Ele olhou afetuosamente para a senhora Meyerson, que lhe fez um afago carinhoso no ombro. Você é tão exagerado, Fraser, disse ela. Virou-se para as garotas e acrescentou alegremente. Vamos tomar chá? Quando elas saíram, Fraser riu silenciosamente. Nosso serviço de chá vai diverti-los, disse ele. Nós tínhamos as chavenas habituais, pires e prato, para pão e manteiga, mas um de nossos professores, ao nível do que vocês chamariam curso secundário, preparou uma aula sobre práticas domésticas. Eles foram além disso e começaram a estudar nossas práticas aqui em Waldentrue. Um dos projetos era analisar nosso serviço de chá, que também é uma espécie de serviço de café, pela manhã. Suas recomendações foram tão práticas que nós imediatamente as adotamos. Acho que vocês concordarão em reconhecer nisso um lindo trabalhinho de engenharia doméstica. Isso tudo é muito importante, Esquesta, mas não creio que possamos atribuir ao sucesso de sua comunidade a realizações técnicas triviais desse tipo. Afinal, uma ligeira melhoria no serviço de chá não vai sacudir o mundo. Nós sacudimos o mundo de outras maneiras, disse Fraser, sem sorrir. Mas a façanha que não vem ao caso. O ponto principal é que nós estimulamos nossa gente a olhar cada hábito e costume, tendo em vista um possível aperfeiçoamento. Uma atitude constantemente experimental em relação a tudo. É disso que precisamos. Soluções para problemas de todo tipo se seguem quase milagrosamente. Quase milagrosamente? Disse Castor. O senhor não está reivindicando milagres, Sr. Fraser? Fraser estava perplexo. A respeito de sua observação sobre a trivialidade do que o senhor tem visto até agora, disse ele acaloradamente. Devo lembrar que concordamos quando há início fácil. Eu lhe prometo mais pela manhã e muito mais para depois. Verá verdadeiramente realizações, pode crer. Mas nossos amigos estão voltando, é hora do chá. Nós teríamos pedido a alcova se tivéssemos ido todos juntos. Fiz uma tentativa apressada de avaliar esse procedimento antissocial, mas desisti. Fraser nos apressou a descobrir o serviço de chá sozinhos, mas eu vi que as garotas estavam carregando copos altos dentro de portas-copos de palha trançadas, aos quais estava amarrado o barbante, de modo que os copos pudessem ser carregados como balde. Elas também carregavam pratos quadrados contendo pão e manteiga. No topo da escada, entramos numa pequena sala com cadeira e mesa, muitas das quais ocupadas, distribuídas de maneira semelhante à do salão de espera de um pequeno hotel. Perto da porta havia um grande carrinho de chá com bulas de chá, água quente e café. Num outro carrinho havia jarros de bebida gelada. Eu peguei um dos copos compridos e um prato quadrado das prateleiras de baixo. Acho que Fraser pretendia discutir explicitamente o serviço de chá, inventando, mas Castor o havia provocado e ele, consequentemente, entrou por uma defesa zelosa. Demonstrou a técnica enchendo um copo de chá, além até o nível de 2 chavenas, marcando numa escala fixa no próprio copo. Colocou dentro de uma fatia de limão e então enfiou o copo num porta-copo que ele apanhou numa pequena caixa. Chavenas e pires foram imediatamente descartados por nossos jovens engenheiros domésticos, disse ele sobriamente. É praticamente impossível carregar uma chavena cheia de chá sem derramar um pouco, especialmente descendo de degrau da escada.
Como sempre, nós servimos cada qual por si. Precisávamos de um recipiente onde o chá pudesse ser tomado com prazer e também serviço para carregá-lo convenientemente. Esses jovens não sabiam nada da prática russa de usar copos para o chá, mas naturalmente chegaram a isso como uma solução. Eles melhoraram o método dos russos usando copos muito grandes. Cabem folgadamente 3 chavenas sem o perigo de derramar. Apenas os mais vorazes fazem mais de uma viagem até o carrinho do chá. Um copo grande realça o aroma e o sabor do chá, assim como para o conhaque. O vidro vocês veem é extraordinariamente fino. É agradável beber nele e é muito leve. Nunca vi um russo balançando o seu chá como uma lanterna, disse eu. Tanto pior para os russos, disse Fraser. Eu não posso lhes dar os números, mas alguns experimentos provaram que os porta-copos eram úteis. Foram omitidos em dias alternados durante aproximadamente um mês e os membros do grupo controle observaram e contaram os derramamentos de chá. Keston havia tentado provocar uma demonstração de agressividade em Fraser, fingindo estar divertindo. Ele deve ter sentido que Fraser estava ganhando a parada e o senso de humor era uma única defesa. Mas seus ocasionais risinhos não conseguiam perturbar Fraser e ficaram parecendo tolos. Finalmente, seu divertimento ultrapassou os limites e transformou-se em desdém aberto. Quando Fraser descrevia essa aplicação trivial do método científico, Keston virou as costas como um resmungo de desagrado e afastou-se de nós. Depois de meia dúzia de degraus, virou-se bruscamente e voltou, balançando a cabeça e encolhendo os ombros com evidente embaraço. Fraser sentiu sua vitória, mas não estava certo de que fosse segura. Em vez de evitar o assunto, ele insistiu como se fosse uma questão de política mundial. Vocês mesmos podem ver quão suavemente o chá balança, quando o copo é carregado como um balde, disse, balançando o seu copo em arcos graciosos e apontando o seu chá, que mal se movia. Além disso, nossos jovens engenheiros tiveram outros problemas que resolveram na mesma época. O chá deve ser mantido quente, especialmente se você se serve de 2 ou 3 chavenas de uma só vez. Agora, uma chavena é o pior conservador possível de calor. E ele continuou assim por algum tempo. Então parou e olhou para Keston como que esperando um comentário. Keston não disse nada. Ao invés disso, desajeitadamente, serviu-se de chá e colocou o copo no seu envoltório. Eu segui o exemplo de Fraser sorrindo. Saiu descendo a escada a passos largos. Roger e Steve pegaram copos de bebida gelada e todos nós pusemos manteiga e presunto em fatias grandes de pão. Os pratos quadrados eram do mesmo tipo, mesmo vidro fino. Um anel servia de base para dar melhor apoio e o prato era tão fundo que nosso pão estava seguro em nosso caminho de volta à alcova. Apesar de me sentir um tanto estranho ao balançar o meu chá como um incenso, tinha que admitir que era a primeira vez que me sentia seguro neste tipo de viagem. E esse foi parte do capítulo. Espero que tenham gostado, estão já gostando e em breve postaremos o 5º capítulo, ok? Espero que tenham gostado e até breve.